queremos hoje dar continuidade à nossa série de mensagens intitulada Consciência Crística. Nada mais do que falar acerca da consciência do próprio Cristo, do Cristo de Deus. Consciência essa que está sendo gerada dentro de nós mediante o novo nascimento progressivo, Na medida que nós vamos morrendo para o mundo, para o velho homem, vamos renascendo para Deus. Um processo longo, mas um processo que requer, portanto, um processo que requer bastante paciência e perseverança. De uma coisa eu tenho certeza: Deus está fazendo uma obra grande em nós. Amém? Deus está fazendo algo grande na sua vida. Talvez você não perceba, porque o crescimento ele acontece no silêncio do nosso ser, mas ele está acontecendo. E como o irmão Alan cantou agora há pouco, você verá que vale a pena, e que nós vamos chegar um dia que vamos poder contemplar a plenitude de Deus trabalhada completamente nas nossas vidas. O reino de Deus completamente instaurado em cada coração, em cada alma, e o reino de Deus então manifestado para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? E essa noite vamos então ministrar um tema chamado a palavra da reconciliação. Tenho certeza que essa ministração vai gerar um pouco mais da consciência de Cristo dentro dos nossos corações. Quero começar lendo um texto com vocês. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, livro de Lamentações, capítulo 3. É o livro após o livro de Jeremias. Isaías, Jeremias, Lamentações. Um texto já bem conhecido de todos, mas que deveria ser lido, meditado toda manhã, todos os dias, em razão da beleza desse texto. Lamentações capítulo 3, versículo 22. O texto de Lamentações capítulo 3, versículo 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Você pode repetir isso para o irmão que está do seu lado? Diga assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Agora explique para ele por que as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias de Deus não têm fim. As misericórdias do Senhor são eternas. Você crê nisso? Isso por uma razão muito simples, porque Deus, Ele é pura misericórdia. Misericórdia não é algo que Deus possua. A misericórdia é o próprio ser de Deus. Quando a Bíblia, a Escritura fala sobre os atributos divinos, ela está a se referir às qualidades da natureza divina. Então o ser de Deus é graça, é justiça, é bondade, é amor, é compaixão, é misericórdia. Esse texto, portanto, diz que Deus, quando olha para nós, Ele olha com um olhar de graça, Ele olha com um olhar de misericórdia. A despeito da sua condição, a despeito daquilo que você está passando, que você tem passado, a despeito das suas quedas, das suas fraquezas, o Senhor olha cheio de misericórdia. Imagine quando você acordou hoje pela manhã, o Senhor te olhou cheio de misericórdia. Você hoje, quando for deitar, Ele vai te olhar cheio de misericórdia. E logo amanhã, quando o dia amanhecer, tão logo você se despertar, lá estão as misericórdias do Senhor se renovando a seu favor. Por isso que estamos aqui, porque as misericórdias do Senhor é que nos alimentam, é que nos sustentam, é que nos seguram, que nos garantem.
E devemos nós, portanto, reconhecer que o coração de Deus é um coração misericordioso. E portanto a mente do Senhor, o coração de Deus é um coração misericordioso. Veja que nós estamos falando sobre consciência crística. Estamos falando que a consciência de Cristo, a mente de Cristo, precisa ser gerada dentro de nós. E portanto, se você entende pela luz das Escrituras e pela sua própria experiência que a consciência de Deus é uma consciência misericordiosa, então saiba que Ele vai gerar, e já está gerando em você, uma consciência de misericórdia. Ele está gerando em nós um coração misericordioso, semelhante ao dele. Isso porque quando nós olhamos para a história de Deus e dos homens, nós vemos uma história um tanto trágica. A Escritura, de certo modo, ela traz uma tragédia quando ela apresenta o fato de Deus ter criado o homem, que o homem foi criado reto, o homem foi criado perfeito, o homem foi criado para a glória de Deus, para o louvor. O homem foi criado, sobretudo, para a manifestação e para a expressão daquilo que Deus é. Em Gênesis capítulo 1 fica muito claro a revelação, quando diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e portanto aquele que é criado à imagem de Deus, aquele que é filho de Deus, ele traz as características divinas, características essas que precisam de ser manifestadas, expressadas. Quando é dito ao homem: crescei, multiplicai e enchei a terra, é para que o homem enchesse a terra daquilo que ele encher a terra da expressão de Deus, uma vez que o homem é a imagem de Deus. Então encher a terra do homem em sua multiplicação é encher a terra da semelhança de Deus, a terra cheia de Deus. O problema é que houve o problema da queda. Quando eu falo sobre a queda, eu costumo chamar a atenção de todos, porque nem todas as pessoas compartilham desse pensamento. Muitas pessoas não consideram que a queda do homem seja um fato, não é? Mas eu te chamo a atenção para algo que não pode ser absolutamente negado. É que a sociedade, ou que a humanidade, melhor dizendo, ela está em profunda decadência. Os homens são egoístas, são avaros, amantes de si mesmos, orgulhosos, invejosos, traidores. E isso nós podemos ver muitas dessas características mesmo na nossa própria experiência. Em maior ou menor grau, nós podemos sentir fortemente os efeitos do que a Bíblia chama a queda do homem, que nada mais é do que o afastamento do homem de Deus. Um afastamento que não pode ocorrer e que não ocorreu no âmbito geográfico. Não é uma questão de que Deus está no lugar e você se afastou no espaço ou geograficamente dele. Quando a Escritura usa essa linguagem, por exemplo, do filho pródigo que saiu de casa e foi para uma terra distante, é apenas para ilustrar algo que acontece dentro do coração do homem. Quando nós falamos, portanto, sobre a queda, estamos demonstrando que a queda não é uma mera doutrina, não é um mero pensamento filosófico, não é mera teologia. A Escritura coloca a queda como um evento que é marcado, como nós vamos encontrar abundantemente no Novo Testamento, sobretudo nas epístolas. Nós vamos encontrar aquilo que a Bíblia chama de inimizade. Os seres que se rebelaram contra Deus, sejam anjos ou sejam homens, se tornaram inimigos de Deus. E se tornaram inimigos de Deus por um simples motivo. Não foi simplesmente que vou me tornar inimigo para ser inimigo. Tornaram-se inimigos para serem amantes de si mesmos, amantes dos prazeres, prazeres que militam na nossa carne. Tiago, é interessante como que ele aborda essa questão desses prazeres que militam na carne. Ele fala que é uma ação e uma reação contínua
no coração do homem como uma manifestação de egoísmo. Então, a verdade é que a Escritura diz que os homens caídos se tornaram inimigos de Deus. Paulo ensina isso em Efésios capítulo 2, ele ensina também no livro de Colossenses, uma inimizade profunda. E isso é tão real porque toda inimizade contra Deus, ela se reflete naturalmente como inimizade contra a criação e inimizade contra os homens. Mas é importante lembrar que tal inimizade, de que diz a Escritura, não é uma inimizade de Deus para com o homem e do homem para com Deus, como se fosse uma inimizade recíproca. Essa inimizade, ela é somente do homem para com Deus. Basta você pensar, quando Cristo falando sobre essa condição humana, e ele reconstrói essa ideia da queda do homem, falando sobre a parábola do filho pródigo. O filho que disse ao pai, que desafiou o pai, que ofendeu o pai, pedindo a parte da herança que lhe cabia. E o filho então recebeu o pai, repartiu os haveres e permitiu que o filho saísse de casa. A pergunta que eu faço é: como ficou o coração do pai quando o filho saiu de casa? Como será que ficou o coração do pai? Será que ficou o coração rancoroso, magoado, no sentido carnal da palavra? Quando alguém te ofende, faz algo contra você, você fica magoado, não fica? Aquela mágoa que nada mais é do que, não é uma simples tristeza, mas é uma tristeza por uma ofensa sofrida. É como que você dissesse: não, mas ele não deveria ter feito isso comigo. É uma autovalorização e uma supervalorização do meu eu. Essa é uma das características do ego. É quando você se coloca como a primazia de todas as coisas, e portanto nada lhe pode tocar. Será que Deus ficou tão profundamente zangado com o homem, e pegou um caderno e falou: eu vou anotar aqui a quantidade dos haveres que ele levou, porque um dia ele vai me pagar? Será que foi assim que ficou o coração do pai? Todo dia olhava a contabilidade lá, né? O caderno de contabilidade, e ele falava sempre com o outro filho, já também ameaçando-o, né? Quem sabe para que ele não fizesse o mesmo. Olha, presta atenção, viu? Não vai ficar assim não. Você olha o exemplo do teu irmão, porque logo logo eu vou requerer que ele me devolva tudo com juros e correções monetárias. Será que foi assim que ele agiu? A Escritura disse que o coração do pai era um coração cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia. A grande prova disso é que você, ao ler a parábola, não verá nenhuma reivindicação do pai, inclusive nenhuma resistência do pai. O amor verdadeiro, quando ele se vê frente a uma situação dessa, ele não procura amarrar o outro, ele não procura ameaçar o outro para ver se convence do contrário. O amor, ele deixa ir. O amor permite que as pessoas sejam livres, mesmo o pai sabendo de tudo aquilo que o filho haveria de sofrer. O pai confiava na força do amor, que também estava no coração do filho. Lógico que estava lá o amor do pai, mas estava talvez subjugado de outros sentimentos, porque isso é o pecado, é engano. Pecado é engano. É o engano que está no coração e te faz duvidar daquilo que Deus é. Quando você olha para as suas próprias misérias, frutos dos seus próprios pecados, das suas próprias decisões, muitas vezes a gente fala assim: Deus se esqueceu de mim. Isso é o engano, tentando fazer você pensar: não há mais esperança para mim. O pai, lá na parábola, não era retratado, não foi retratado como foi retratado no Monte Sinai. E Paulo fala disso em Hebreus capítulo 12,
Falou assim: nós não nos achegamos ao monte Sinai, em que havia trevas e trovões, e ameaça, e ruído, e som de trombeta tal, que os homens tremiam de medo, porque até se um animal tocasse o monte, deveria morrer. Não, nós não nos achegamos a este monte, nos achegamos ao monte Sião, em que há constantemente, numa constante reivindicação, o sangue da nova aliança, que clama coisas superiores ao que clamava o sangue do próprio Abel. Isso porque o sangue de Abel muito certamente clamava por vingança, porque, digamos, Abel foi morto a paulada, a traição, não fez nada. O sangue de Abel, aqui é uma figura de linguagem que se usa, talvez estivesse dizendo: o Senhor tem que vingar o meu sangue, alguém vai ter que vingar a minha morte. Mas o sangue de Cristo clama coisas superiores, coisas maiores, clama por perdão, clama por misericórdia. Por isso que é dito que Ele é o nosso advogado, porque Ele está advogando uma causa que não é dele, é nossa. Por isso que Ele é o sumo sacerdote. Assim era o coração do Pai. A grande prova é que todas as tardes o pai se dirigia à porta da fazenda, e ele ficava olhando aquela estrada para ver se havia algum sinal do retorno do filho. O pai, ao contrário de ficar planejando ameaças ou contabilizando a dívida, ele estava com o coração cheio de ansiedade pelo retorno do filho. O filho retornou, e a Escritura diz que, estando o filho ainda longe, que maravilha, estando ainda longe, o pai correu ao seu encontro. Pensa, né, num amor que o pai tinha por aquele filho. Não esperou nem mesmo o filho chegar, foi ao encontro ainda em meio ao caminho, e correndo o abraçou e o beijou. Enquanto o pai abraçava e beijava, o filho tentava se explicar, né? O filho tem essa questão, nós temos essa questão de ficar nos explicando muito, e o pai já sabe de tudo. E o filho dizia: pai, olha, eu pequei contra ti, eu quero dizer para o senhor que eu pequei contra os céus, eu quero dizer, olha, até que gastei o dinheiro, mas eu vou dar um jeito de compensar, nós queremos sempre compensar. E o pai falava: filho, vamos trazer a você uma sandália nova, vestes novas. E para surpresa de todos, mandou trazer o anel e colocou no dedo do filho. E agora vamos festejar. Quando um pecador, quando um homem entende o seu erro, ele encontra um banquete. Nas parábolas de Lucas capítulo 15, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, ao cabo de cada uma delas diz: a festa no céu quando um pecador se arrepende. Ou seja, Deus fica cheio de alegria quando o filho reconhece que tem um pai, que ele volta. Então o quadro da redenção que Cristo pinta ali na parábola do filho pródigo é um quadro de amor e de graça e de misericórdia. E Paulo vai dizer isso claramente na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz que quando Cristo estava na cruz do Calvário, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não é dito que Deus estava sendo reconciliado com o mundo, não, porque de Deus não tem inimizade. No coração de Deus não há mágoa, não há rancor, não há cobrança. O coração de Deus, como diz o texto que lemos inicialmente, é cheio de misericórdia, e tais misericórdias não têm fim. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não lançando na face do homem
os seus pecados. Eu até acho que ele teria toda a razão de falar assim: Jair, eu vou te receber porque afinal eu sou Deus, né? Deus recebe, né? Tem esse negócio de Deus tem que receber. Eu sou Deus, eu vou receber, mas vou te receber com ressalvas. Olha, Jair, esse negócio é o seguinte: a coisa para você não está fácil, está feia. Está feia porque é o seguinte: o meu anjo anotou todos os teus pecados. E você sabe que você não vale nada, né? Mas eu gosto de você. Você sabe que você não vale nada. Você não vale R$1,99. Mas eu gosto de você. Perfeito? Será que ele teria todo o direito de jogar na nossa cara isso? Vocês foram covardes, perversos. Vocês fizeram mau uso da minha bondade, só porque eu sou bom. E aí vocês fizeram esse papelão que vocês fizeram. Vergonha para vocês, hein? Mas não. Está lá no texto: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O mundo estava em profunda inimizade, e o mundo precisava ser reconciliado com o Pai. E como é que Deus faria essa reconciliação? Ele poderia mandar um anjo na casa de cada ser humano para conversar e explicar toda a história, e tentar convencer o homem de que o homem precisa de arrependimento, precisa reconhecer que Deus é Deus e voltar para a casa do Pai. Mas não teria efeito. Deus, ele se faz homem. No plano da história, ele se encarna, sem culpa, sem pecado, sem dolo. E é dito então que ele veio para enfrentar e para sofrer a inimizade do homem. O que eu vejo quando eu leio o relato dos evangelhos acerca da morte de Cristo, se você ler com paciência, meditando, refletindo, cada atitude, a atitude de Pilatos de covardia, a de Pedro de negar, a de Judas de trair, a do soldado que lhe feria a cabeça com uma cana, o outro que zombava e escarnecia. Havia quem cuspisse na face, quem cravasse uma coroa de espinho na cabeça, não pela dor do espinho, até que há dor sim, mas não é meramente a dor, é a humilhação. E fala: você é rei? Todo rei precisa de uma coroa, então receba a sua coroa. E para que ela se encaixasse, cravejasse, ainda bateu com uma cana. A humilhação, porque aquele que ali estava é aquele de quem é dito: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Puxa vida, eu fico olhando para o meu coração, e o coração de vocês não é diferente do meu. Se fosse eu, meus irmãos, eu sendo Deus, e os homens virem cuspir na minha face, o que você acha? Você não é Deus e ninguém está cuspindo na sua face, que não é doido? E se você tivesse todo o poder de reduzir a pessoa a cinzas só com um olhar? O problema é que lá estava ele, curvado pelo peso dos nossos pecados e do cansaço físico, do sofrimento físico, mas com a cabeça erguida, olhando para todos aqueles pecadores, olhando para aqueles malfeitores e dizendo: Pai, perdoa-lhes. Dá-me uma explicação por que eu deveria perdoar. Porque eles não sabem o que fazem. Esta é a consciência de Cristo. Essa é a mente de Cristo. Essa é aquilo que nós estamos chamando de consciência crística. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pedindo perdão. Mas não é que ele pedia ao Pai porque o Pai não queria dar, não. Deus estava em Cristo. Essa linguagem é para você entender o coração de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, de que não leva em conta
Um certo escritor, falando sobre essa parábola do filho pródigo, ele falou algo tremendo. Isso me ganhou profundamente. Ele falando sobre os dois filhos, o filho perdido e que gastou tudo, e o filho que ficou. No final das contas, o autor, ele fez o seguinte comentário, ou o seguinte desfecho. O pai chegou para o filho que voltou todo desgraçado: olha, pai, eu vou ressarcir, calma, eu vou dar um jeito, eu trabalho para você, vai dar certo. E o pai disse: filho, eu não somo débitos. Eu não somo débitos. Que coisa, hein? Porque ele pensava que ele tinha uma dívida, né? Que o pai estava somando todos os débitos. Eu não somo débitos. De repente veio lá o outro: olha, porque eu trabalho para você, porque eu nunca saí de casa, eu nunca te ofendi, eu fiz isso. Ele fala: filho, eu não somo créditos. Tudo que eu tenho é de vocês. Não é uma questão de crédito e débito, é uma questão de relacionamento, é questão de amor. O Evangelho nos convida a contemplar o Cristo crucificado e compreender o coração de Deus, o coração de Jesus. Nós somos convidados a entender que Cristo na cruz estava cumprindo o que a Bíblia chama de o ministério da reconciliação, que se manifesta em graça, em misericórdia, se manifesta na forma de perdão. Perdão. Esse é o amor de Deus. Este é o Evangelho. A grande questão é que quando eu creio no Evangelho, e você crê no Evangelho, e essa expressão crer no Evangelho já está tão banalizada, de tal modo, que hoje em dia todo mundo diz que crê e não sabe o que está dizendo. E tem outros que até creem, mas não confessam que creem, crendo, porque disseram algo diferente para mim. Não, isso aí eu não creio não. Se for para crer no sentido de começar a confessar um tanto de doutrinas frias, né, elementares, não, muitas delas rudimentares, e ser como vocês, eu não estou afim não. Os grandes ateus da história não foram ateus porque simplesmente desconfiaram que não há um Deus. É porque eles desconfiaram que a religião é falsa. Eles perceberam as eivas das religiões humanas, seja ela qual for, mesmo o cristianismo, ou melhor, sobretudo o cristianismo, cuja história é marcada por maldade, política, morte, sangue, violência, divisão. Olha para a história toda, desde o quarto século para frente, você vai encontrar uma história de uma igreja que mata aqueles que não concordam com o que ela diz. O contrário do Cristo, que morreu porque o mataram, porque não acreditavam ou não concordavam com o que ele dizia. Ou seja, Cristo falava, porque as pessoas não concordavam, acabaram matando a Cristo. A igreja inverteu: se não acreditavam no que ela diz, ela matava apedrejado, jogava as pessoas para os leões comerem. Olha, fazia até plateia para assistir. Matava crucificado, degolado, queimado em fogueiras. A história, quando veio o protestantismo, não foi diferente. Leia a história. Não seja um mero e pobre crédulo em algo que você não conhece. Veja a história, você vai perceber que o movimento de reforma tem muito a ver com o espírito de Babilônia, de política, de disputa pelo poder. Tem muito. Inclusive muitos também foram mortos pelos reverendos da reforma. Se vocês quiserem assistir a um filme chamado As Bruxas de Salem, terão uma ideia do que eu estou dizendo. Veio um movimento posterior a esse segundo, que também não foi diferente, porque embora esses não matem o corpo, e talvez não matam o corpo porque as leis não permitem, porque o Estado Democrático de Direito não permite, porque a evolução da sociedade não permite. Mas não podendo matar o corpo, matam a alma.
matam a alma por negarem o rico alimento da palavra de Deus, porque ficam apenas pensando no material, na prosperidade material, e não conseguem ver vidas. Então muitos negaram a fé, mas não a fé orgânica, vital em Deus, mas ele diz: olha, se Deus é o que vocês estão dizendo, eu não posso crer nisso. Então quando alguém diz eu creio no Evangelho, entenda, crer no Evangelho não é você simplesmente adotar uma igreja evangélica, um título evangélico, carregar uma Bíblia debaixo do braço. Não, absolutamente. Essas coisas são meros instrumentos, né, de leitura, alguma coisa. Mas o Evangelho é na verdade um ato de fé, de coração, de mente, de alma, que olhou para o Cristo de Deus e falou assim: este aí é a verdade, isto aí é o caminho. Quando Cristo diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, qual crente que nunca falou esse versículo? João 14:6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem nunca disse esse versículo? Quem nunca falou esse versículo para mim? Mas o que esse versículo diz afinal? O que ele traduz? Ele está dizendo: olha, não é uma história, não são dogmas, não, olhe para o Cristo. O Cristo é a expressão concreta, histórica do coração de Deus. Quer saber quem é Deus? Olhe para o Filho, não olhe para nenhum outro, nem que este outro seja Moisés. Numa certa ocasião, vocês lembram? Estava lá Pedro, Tiago e João e Cristo, lá no Monte Tabor, quando Cristo foi transfigurado diante desses 3 discípulos, e logo apareceram Moisés e Elias, lembra? Moisés, o maior representante da lei, Elias, o maior representante dos profetas. Olha, 2 grandes homens, 2 grandes nomes. Quando Pedro, Tiago e João viram Jesus, Moisés e Elias, coisa boa, tudo que a gente precisa, gente. Jesus, ninguém vive sem ele. Moisés é o cara, ué. Elias, então, Jesus, se tu quiseres, faremos 3 tendas: uma tenda para ti, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Puxa vida, nada mais, né, plausível. O que vocês acham? Não é bacana? Uma igreja que tivesse o pastor Jesus e os pastores auxiliares Moisés e Elias, seria um igrejão. Mas quando foi dada a proposta, façamos 3 tendas, o Pai interveio do céu com a voz dizendo: este, puxa vida, que clareza, este, não são estes não, este é o meu Filho amado, nele está todo o meu prazer. Meu prazer não está em nenhum outro, está no meu Filho, em quem eu me comprazo. A ele você deve ouvir. A quem você deve ouvir? Diga: ao Filho, porque o Filho é a expressão exata do Pai, porque o Filho traduz com realidade aquilo que o Pai é, porque os ricos atributos do Pai são manifestados por meio do Cristo histórico, do Cristo encarnado. As misericórdias do Pai, que são a causa de não sermos consumidos e que não têm fim, foram manifestadas em todo o viver de Jesus Cristo. Então, quando eu digo que eu creio em Jesus Cristo, eu estou dizendo: olha, é isso aí, Ele é a verdade é a sua vida humana, seu viver humano, o modo como Ele viveu é a verdade, suas palavras são a verdade, a sua morte na cruz, não a morte em si, mas como Ele se portou
frente a todas as agressões é a verdade. Vocês creem nisso? Existe outra verdade além disso? Qual é a verdade? A verdade do perdão, a verdade da misericórdia. E não somente a verdade, mas ele também é o quê? É o caminho. Caminho não é para ser crido ou acreditado, é para ser percorrido. Se eu pedir para o Jailson me der um mapa das rodovias que me levam daqui até a Praça da Sé, em São Paulo, e ele me der o mapa e me der umas aulas, me falando o nome de cada BR, o número de cada uma delas, a velocidade, onde estão os pardais, a quilometragem daqui até a cidade tal e depois até a outra cidade. Eu posso decorar esse mapa, eu posso fazer esquemas desse mapa, faculdades sobre esse mapa, posso conhecer todo esse mapa, mas se eu nunca caminhar ou percorrer a estrada, nunca chegarei lá. Ou chegarei? Então, ser o caminho, a verdade e a vida é um convite a que nós tomemos para nós aquilo que o coração de Cristo é. Isso faz toda a diferença. Por isso Cristo diz, em termos, a convenção em termos de novo nascimento, será uma outra pessoa. A questão é, eu desejo, eu quero, eu clamo para que essa consciência do Cristo seja gerada em mim? Leia um texto comigo, Mateus capítulo 18. Quero que você pense um pouco sobre o que nós vamos ler agora. Capítulo 18 de Mateus, a partir do versículo 21. Preste atenção e receba essas palavras aqui. Mateus 18, 21 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Aqui ele pergunta algo muito certo, muito direto. Quantas vezes meu irmão pecar contra mim? Ou seja, ele vai me ofender, ele vai me entristecer, ele vai me roubar, me explorar. E quantas vezes ele agindo contra mim eu devo perdoá-lo? 7 vezes. E a questão é muito mais ampla do que isso, porque aqui trata daquilo que alguém faz contra mim. Mas vocês vão se lembrar, vão perceber algo, que às vezes algum irmão erra. Digamos que o Cadmo cometa um erro, seja ele qual for, contra a Nayana, ou alguma coisa que macule a imagem dele. Vocês observaram que nós muitas vezes, não tendo nenhuma relação com o problema dele, o problema é dele com Deus ou com a pessoa para com quem ele ofendeu, mas nós tomamos para nós o problema dele. Já pensaram nisso? Quem já pensou nisso? E você não tendo nada a ver com o problema ou o pecado do outro, você carrega o outro no seu coração. Às vezes ele já resolveu o problema dele, já está tudo certo, não deve mais nada, está tudo tranquilo, mas você continua carregando aquele dia. Eu não me esqueci, você fez, você falou. Não temos nada a ver, mas temos a capacidade carnal e pecaminosa de não perdoá-lo. Jesus respondeu, versículo 22, respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O número 7 na Bíblia é o número da infinitude. Em outras palavras, Pedro, 7 é o número do infinito. Multiplique por 70, você vai ter o infinito multiplicado 70 vezes mais. Pedro, você tem que entender uma coisa, Pedro. Pedro, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Pedro, você precisa de compreender isso. Pedro, você tem que ter uma renovação de mente,
uma renovação de coração e compreender que no plano do reino de Deus, nós não ficamos contabilizando uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. No reino de Deus prevalece a misericórdia e prevalece, portanto, o perdão. E esse perdão é infinito. Porque não fosse assim, em algum momento seríamos nós consumidos. Mas estamos aqui, depois de tanta coisa que já fizemos. Cada um na sua própria experiência sabe. Uns mais, outros menos, mas ninguém escapa. Jesus então, querendo ensinar os discípulos mais um pouquinho acerca do perdão, ele continua no versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Lembre-se que uma parábola, ela toma situações muitas vezes concretas de uma realidade presente para ilustrar uma verdade espiritual. Então ele fala de um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Vocês têm ideia do que é isso? 10.000 talentos. Você é este que deve 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuísse, e que a dívida fosse paga. Olha a ideia. Você tem que saber que você tem uma dívida e vai pagar. Vai pagar. E se não tiver, vai mãe, pai, filho, fazenda, carro, o que tiver, televisão, rádio, vai tudo. Aí veja o versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo lhe pagarei. Você vê que até agora a parábola está no plano da dívida, tem que pagar, e do outro, não, eu vou te pagar, mas tenha paciência. Aí agora a parábola muda o plano. Versículo 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Compadecendo-se. Ele devia 10.000 talentos. Para os irmãos terem uma ideia da dívida, olha a ideia. Um talento, ele devia 10.000 talentos. Quem é bom de matemática me ajuda aí. Ele devia 10.000 talentos. Um talento equivale a 6.000 denários. Um talento, 6.000 denários. Para vocês terem uma ideia, um denário é uma diária de um trabalhador, é um dia de trabalho. Portanto, um talento equivale a 6.000 dias trabalhados. 6.000 dias trabalhados equivale aproximadamente a 17 anos de trabalho. Um talento, portanto, equivale a 17.000 dias trabalhados. Só que ele devia 10.000 talentos e, portanto, devia 170.000 dias de trabalho. 170.000, não, dias não, desculpe-me, 170.000 anos. Eu só tenho 44. Para eu pagar tudo isso, eu vou ter que viver mais quantos mil anos? 160, não. Isso. A dívida total dá 170.000 anos. O milênio são 1.000 anos. Seriam 170.000 milênios. Não, 170 milênios. Você que está pensando que vai para o reino milenar, falando, não, lá eu pago minha conta do reino, você vai precisar de 170 milênios. Sabe o que significa isso? Sabe por que esse exagero todo da parábola? Para dizer uma coisa, a sua dívida em relação a Deus é impagável. É impagável. Nenhum homem consegue pagar a sua dívida, é muito. Você foi perdoado
dos seus 10.000 talentos de dívida. Você não deve mais nada, nunca deveu de verdade, de fato. Deus nunca contabilizou. Ele pagou todo o preço. Você nem tinha nascido, já tinha pago, porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então por que ele vai estar contabilizando com a canetinha? Vai lá, Miguel, pega lá, paga, anota, escreve de novo. Que conversa é essa? Não. Conheça o coração de Deus. Saiu o homem perdoado dos seus 10.000 talentos. Continua o texto, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários são 100 dias de trabalho, gente. Não dá 4 meses de trabalho. Devia uma mixaria. Sim ou não? Dá para pagar? Só que ele era pobre. E aqui veja o versículo 28, no finalzinho diz: e agarrando-o, o sufocava dizendo: paga-me o que me deves. Tony, Deus te perdoou a dívida de quantos talentos? 10.000 talentos. 170.000 anos de trabalho. Está perdoado. Você está livre. Não dá um glória a Deus, não? Aldaí, meu irmão, 170.000 anos de trabalho. Isso é assim, não folgar nem um dia, viu? Não tem feriado, nem sábado, domingo não. É direto. Porque se você aumentar, você vai para 200.000 anos. O Senhor te perdoou. O Senhor se compadeceu de você. Oh, maravilha. Mas agora sai lá o Aldair, ou sai o Tony, ou sai o Alexandre, ou sai a Vera. Aí encontra com o irmão dele. Agora não é Deus para com o homem para com Deus. Agora é o homem para com o homem. E quando o homem se encontra com outro seu semelhante, o outro deve uma mixaria. Ele não deve 4 meses de trabalho. Mas o que ele fez? Agarrando-o. Não é isso? Cadê o versículo 28? Agarrando-o, o sufocava. Deixa eu perguntar uma coisa para você que olha para mim. Quem é que você está agarrando e sufocando? Ah, pastor, eu não estou sufocando ninguém. Sabe quem é aquela pessoa que se agarra e sufoca? É aquela pessoa que talvez nem pecou contra você. Você não tem nada a ver com nada. Mas toda vez que você olha para ela, ou você lembra do nome dela, você fala assim: eu me lembro. Você não me engana. Está aí. O que você quer dessa pessoa? Por que você segura tanto o pescoço dela e espreme tanto? Você quer matar a pessoa? Você quer destruir? Qual é o sentimento que está por detrás desse seu rancor, dessa tua memória tão viva, quando as coisas é o erro? Por que alguém que te deve tão pouco, talvez tenha falado mal de você, não sei, talvez tenha te ofendido em palavras, porque numa situação de cabeça quente a pessoa perdeu a cabeça, falou umas bobagens, depois se arrependeu, que bobagem que... mas você guardou. Qual é o sentimento? É o Evangelho? São as misericórdias do Senhor que foram trabalhadas e constituídas enquanto consciência crítica no seu coração? Estamos nós agindo como Cristo agiu? Por que nós agarramos as pessoas e não deixamos sair, e ainda ficamos sufocando a pessoa com as nossas palavras, com o nosso olhar, com a nossa lembrança? Por quê? Nós temos que pensar isso. A palavra perdão, a palavra interessante, se você ler a palavra perdão na língua hebraica, ou mesmo no grego, ou no latim, ou no alemão,
você vai perceber que a palavra perdão, a raiz da palavra perdão, é a mesma raiz da palavra divórcio. Tem nada a ver, né? Parece que não tem nenhuma relação, né? Se você pegar a palavra perdão em grego, lá vai dizer, dentre várias acepções da palavra, que essa raiz traz a ideia do divórcio, no sentido de você falar assim: olha, você é livre, você pode ir. Sabe? Perdoar é deixar ir livremente, sem cobranças, sem débitos, sem jogar na cara, sem fazer questão, sem impor condições. Interessante que há um texto bíblico, quando Saulo de Tarso, a Bíblia diz que ele respirava ameaça e morte contra os cristãos. Ele perseguia de morte os cristãos. E ele tinha pego cartas de autorização com os sumos sacerdotes de Jerusalém para sair de cidade em cidade, para onde encontrar um crente que invocasse o nome de Jesus, ele pudesse dar uma pisa bem dada e, amarrando-o, trazê-lo prisioneiro para Jerusalém, para ser julgado, condenado e morto. O que você acha desse homem? Mas aí é dito que no caminho de Damasco ele se encontrou com a luz, se encontrou com Cristo redivivo. Encontrando-se, caiu prostrado, completamente rendido aos pés do Cristo ressurreto. Logo ele disse: o que queres que eu te faça, Senhor? Eu disse: levanta-te, porque eu quero te mostrar o quanto custa sofrer pelo meu nome. Vai, entra na cidade de Damasco, na rua chamada direita, e lá você procura pela casa de um homem chamado, salvo engano, Simão, é isso? Ananias, muito obrigado. Um homem chamado Ananias, e ele vai te receber, porque eu já apareci para ele também, ele já está te esperando. Saulo está indo, aí Cristo aparece para Ananias: Ananias, olha, está vindo um homem aí, e não, querido, nós somos enganados na história, viu? É Simão mesmo. Ananias é o homem. Ele foi à casa do Simão, o curtidor, e ficou lá, jejuando e orando, prostrado. E Deus disse a Ananias: Ananias, vai à casa de Simão, o curtidor, na rua chamada direita, e lá tu encontrarás um homem que está orando. Ele está jejuando, ele está prostrado. E então Ananias disse: mas e que homem é esse? Que homem é este? É Saulo de Tarso. Aí o texto é claro: mas Senhor, puxa vida, acho que o Senhor não está claro do que está dizendo, não. O Senhor sabe exatamente quem é Saulo de Tarso? Senhor, Saulo é um perseguidor, mau caráter, violento, mau, perverso, porque ele pediu inclusive cartas para nos matar. Ele está respirando ameaça e morte contra nós. O Senhor disse: Ananias, vai, eu já apareci para ele e ele te aguarda. Quando Ananias chega e ele vê Saulo prostrado, ele diz uma frase, eu quero somente ressaltar esta frase. Ele diz: Saulo, irmão. É isso. Olha o poder do Evangelho. Saulo, irmão. Essa palavra não faz nenhuma distinção. Essa palavra aproxima. Essa palavra é a palavra da reconciliação. Quem sabe você não tenha hoje um Saulo na sua vida? Alguém
Ou se não tiver um Saulo na sua vida, como um perseguidor, você talvez é ferido porque tem um Saulo na vida de alguém que você gosta. E você tem profundo ressentimento porque aquela pessoa que não tem nada a ver com você persegue a pessoa que você gosta. Ou talvez você nem gosta da pessoa, mas você não gosta de ver maldade, e só porque você não vê, você também está magoado. Que tal você hoje começar a falar: fulano, irmão, meu irmão? O Evangelho reconcilia o homem com Deus. O Evangelho reconcilia pessoas. E a reconciliação só é possível por causa da mente de Cristo, que é cheia de misericórdia, cheia de ternos afetos de misericórdia. A palavra misericórdia, ela remete ao coração que é derramado sobre misérias. Córdia e miséria. Misericórdia. É a miséria e a córdia, a miséria e o coração. É um coração que se derrama sobre as misérias. Se você quer ter a mente de Cristo, você não é convidado a ser um religioso. Bobagem. Se você quer ser um crente, um cristão autêntico, segundo o Evangelho, você não é convidado a assumir usos e costumes. Você é convidado a experimentar o poder libertador do amor, que vai gerar no seu coração misericórdia, e que vai se revelar e se manifestar, entre outras coisas, na forma de perdão.